Fala galera, beleza? Iniciando mais um panorama de mercado mini índice, hoje dia 14 de março. Vamos dar uma olhadinha no gráfico aí, galera. Bom, hoje eu vou dar uma analisada iniciando num gráfico abaixo, uns 60 minutos, tá? Pra gente dar uma olhadinha no que vem acontecendo e só para vocês verem a importância das retrações e projeções de Fibonacci, tá? A gente teve em algum momento uma movimentação dos 60 minutos, tá? Fazendo uma perna de baixa. E aí nessa região a gente teve 50 a 61% de FIBO respeitada, tá? Então teve uma perna 1, uma perna 2 de correção e possivelmente iria lançar uma perna 3, mas a gente sabe que o que é correção pode virar tendência também. Então aí a gente tem a região de retração, retângulo vermelho acima sendo respeitada, tá? E a gente também tem a retração desse último movimento de baixa, de alta no caso, que seria uma correção e poderia formar uma outra correção para jogar para cima, também sendo respeitada entre 50 e 61% de FIBO, tá? Para quem me conhece sabe que eu respeito e analiso bastante retrações de 60 e 15, então a gente consegue enxergar aí que essas duas regiões em dados momentos foram bem respeitadas, beleza? Eu vou tirar essas marcações agora porque não faz mais sentido ter elas no gráfico, tá bom? Já passou, já foi. E aí a gente tem mais uma marcação que também respeitou em relação à projeção de Fibonacci, né, desse último movimento, perna 1, perna 2 e a perna 3, jogando lá em 100% de Fibonacci, que é o que a gente usa para calcular os alvos, nesse caso o alvo de subida, para quem estava comprado realizar parte ou totalmente, e para quem acreditava na venda poderia estar vendendo essa região para fazer as parciais na retração desse último movimento do fundo B até o topo C, tá? E aí nesse momento a gente teve também uma marcação, a gente operou essa região, mas infelizmente essa região não foi respeitada em relação a continuar a tendência, tá? Mas foi uma região que respeitou, segurou o preço e aí depois a gente conseguiu fazer parciais, jogar o médio longe do preço e mesmo o preço indo para baixo a gente conseguiu aí não sair no negativo, tá? Então assim tem essa importância essas regiões, tá? Por mais que não façam o movimento que a gente está esperando, elas pelo menos seguram, né? Ponto importante no capaz de primeira. Tá? Vou anotar as máximas e as mínimas do último pregão, como a gente sempre faz de costume, beleza? O que a gente teria para hoje? Teria que estar de olho para hoje, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, 60 minutos, diário, tá? O que a gente tem que tá de olho e tá esperto num gráfico um pouquinho mais macro, tá? O diário, ele tá numa consolidação, né? Se a gente notar aqui, a gente tem topos mais baixos que os outros, né? Ele tá chegando próximo e não tá rompendo, e fundos mais altos que os outros, e isso a gente consegue fazer a ligação dos pontos e desenhar um triângulo simétrico que, para quem estuda a figura, sabe que é um padrão de consolidação, tá? Eu deixei esse candle de um dia aqui para fora da consolidação porque foi um dia que ele rompeu, né, e não evoluiu, deixou o pavio acima e voltou para a consolidação depois forte, depois de 2 dias um candle bem forte vendedor aí. Então a gente considera realmente que ele não rompeu e voltou, então está formado o triângulo simétrico aí, a consolidação do gráfico diário, tá certo? Baseado nisso a gente consegue olhar também os tempos menores, né? Deixa eu só... Peraí galera, só deixa eu arrumar aqui o celular rapidinho. Tá. Então a gente consegue olhar aqui os tempos menores, né? Em algum momento a gente teve nesse dia, que foi dia 9, um candle forte comprador, depois no outro dia, dia 10, a gente não teve nem a máxima nem a mínima rompida do dia anterior, então teve uma consolidação de 15 minutos, né? A gente
trabalhou dentro da vela do pregão anterior. Depois, no outro dia, a gente teve máximas e mínimas do pregão anterior e 2 dias atrás rompidas, então mostrou uma força vendedora bem grande. Então a gente consegue enxergar que a gente está dentro de um padrão de consolidação nos tempos menores, né? 60, 15 minutos. Isso tudo dentro do padrão de consolidação do diário, que é esse triângulo simétrico que eu desenhei para vocês em amarelo, tá? Então assim, fica um pouquinho mais difícil trabalhar as regiões de retração a partir do momento que vai afunilando esse triângulo, tá? Tende a não respeitar mais até ele escolher um lado ou romper para cima ou romper para baixo. Rompendo para cima, a gente busca as retrações na compra, o que vira resistência, o que era resistência vira suporte, e o contrário também é verdadeiro. Se romper para baixo, a gente pega aí o retorno, o que era suporte vira resistência, tá? Baseado nisso, a gente tem o último movimento do último pregão de sexta-feira, esse movimento forte. Então, para mim, o melhor ponto para se olhar hoje seria a retração desse movimento, que seria os 60 minutos, tá? Então, a gente teve uma perna de tendência forte aí de baixa, só que notem que essa região de retração está bem no meio da consolidação do diário, tá? Isso, como eu disse anteriormente, torna um pouquinho mais difícil esses pontos serem respeitados, mas essa é a região. E aí, no caso, daria para fazer igual foi feito no pregão anterior, né? Onde a gente teve o fundo e o topo marcado, a gente marcou a região de retração de 50 a 61% de FIBO, a gente trabalhou essa região comprado, só que vocês percebam que não respeitou, não fez o que a gente previa, perna 1, perna 2, perna 3, para continuar para cima. O que ele fez? Ele continuou essa correção até lá embaixo e fez um novo fundo. Tranquilo, não foi a favor da nossa leitura, não fez o que a gente estava prevendo, mas deu oportunidade do quê? De na região de compra, na região de suporte, a gente conseguir trabalhar o preço, porque a gente teve uma vela lateral verde, uma força, uma briga ali, né, comprador e vendedor, e nesse meio tempo a gente conseguiu fazer o quê? A gente conseguiu fazer as compras, sair parcial, jogar o médio longe do preço e aí pôr o stop no médio. A partir do momento que veio para baixo, eu saí no zero, não saí no loss. Se fosse para cima, eu bati a meta. Então essa é a importância de encontrar os pontos, independente de saber para onde vai, tá? Sempre lembrando a regra, ponto importante, nunca passa de primeiro, ou seja, 90 e poucos por cento das vezes não passa de primeiro, então dá pra gente trabalhar independente do lado que o mercado for seguir, beleza? Baseado nisso, a gente também tem a retração desse último movimento de 15, tá? 15, 60, 5, 1, tudo para baixo por enquanto. Repetindo, tá dentro da consolidação do diário, vai ser um pouquinho mais difícil respeitar essas regiões, então assim, eu estou marcando 15, mas eu não faria nos 60 minutos, mas sabendo que mesmo sendo um gráfico de 60, tende a passar direto por estarmos dentro de uma consolidação de diário, como eu já desenhei, falei para vocês 2, 3, vou falar a quarta vez, tá? Então tomem cuidado com as retrações hoje, porque elas tendem a não respeitar. Não respeitar em relação a tomar a direção que vocês querem, mas pode pelo menos segurar. Então, pensando nisso, pensando na venda de 60 minutos, o que eu faria hoje? Começaria a trabalhar minhas vendas nessa região, entre 50% e 61% de FIBO desse último movimento, que é o retângulo roxo, faria parciais, colocaria meu médio para fora do retângulo roxo, ou se eu conseguisse lá acima da máxima do último pregão, né? Mas fica um pouquinho mais difícil porque está longe, então assim, acima da retração já seria, fora da retração já seria um ponto importante. Stop no zero, se ele fosse para cima eu estopava no zero, se ele fosse a favor eu procuraria o rompimento da mínima do pregão anterior. Então eu trabalharia as vendas no 60 buscando alavancar no rompimento da mínima do último pregão, tá certo? Então galera, para mim é isso. Acredito que tem que ter um pouquinho de cuidado hoje. Bons trades, prudência, valeu, abraço.